Eu estou muito feliz nessa noite, para a glória de Deus. Está voltando a rever aqui amigos muito antigos. Pastor Francisco Leite, seu filho Tiago, sua família, essa igreja linda. Eu queria parabenizar vocês por essa igreja tão bonita, tão organizada. E pela presença de Deus nesse lugar, que é o mais importante. A gente sente Deus nesse lugar. E eu já poderia ter ido embora agora, irmãos, que eu já, para mim, o culto já está completo. Só em ouvir a palavra que a irmã Raquel, né? Trouxe aqui para nós como missionários de Deus. Eu renovei minha fé nessa noite, ouvindo a irmã dar essa palavra. E também me alegro muito pelas palavras do Tiago, porque é bom plantar. A Bíblia diz: tudo que vier às tuas mãos, faz conforme as tuas forças. E tudo que você fizer, você está plantando. Eu nunca imaginei que depois de 17 anos, 17, 15 anos, eu ia ouvir isso da boca do Tiago. Nunca imaginei. Mas é interessante, que a nossa irmã Raquel estava dizendo aqui, que as pessoas estão olhando para nós como verdadeiros mensageiros, porque elas querem olhar a gente daqui a 10, 20, 30 anos, continuamente de pé, continuando a adorar o mesmo Deus. Amém, irmão? Então você pode dizer para o irmão que está do seu lado: olha, você não pode desistir do evangelho. Diga aí para ele: você já começou a construir uma nova história para Deus, e você não pode desistir do evangelho. Você não pode parar no meio do caminho, porque há um prédio que está sendo construído para a glória de Deus, e esse prédio não pode cair. Você pode aplaudir o nome desse rei maravilhoso. Você pode exaltar aquele divino, aquele que é Deus. Trago um abraço do pastor Luiz Cláudio, para toda essa família de Deus aqui. O pastor Luiz Cláudio é nosso. Trago um abraço da minha família, trago um abraço da Casa Resgate, tanto aqui a de Itapipoca como a do Maranhão. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 116. Hoje é culto missionário, amém? Culto missionário é, para a glória de Deus, um dos cultos de desafio que o Senhor traz para nós, como igreja, para a gente acordar, rejuvenescer espiritualmente, restaurar o altar, restaurar esse ide abençoado que Deus tem para cada um de nós. Salmo de número 116, versículo de número 12. Só esse versículo, meus irmãos. Vocês encontraram aí, amém? Se tem alguém aí perto de você que não tem uma Bíblia, diga para ele comprar uma, que a melhor coisa que ele adquire na vida é uma Bíblia sagrada. Viu? Amém? Diz assim, o versículo 12, o Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a minha vida? Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus eterno, obrigado pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, por essa reunião do céu. Obrigado, meu Deus, por essa congregação do teu povo, da tua noiva, da tua igreja, para te adorar nessa noite, te exaltar, glorificar. Te louvo pelos louvores, te louvo mais ainda pela tua palavra, que o Senhor há de falar com cada um de nós nessa noite. Mexe com a nossa vida, Pai. Chacoalha com o nosso ministério, chacoalha com a nossa história de vida aqui na terra, para glorificar e exaltar o teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a tua igreja diz: amém. Paulo Vitor, pega o Rafael para trás do pastor, pega. Meus amados irmãos, eu sou um homem pecador igual aos irmãos, falho, limitado, finito, que
que careço da misericórdia de Deus, como todos os irmãos carecem. Mas, irmãos, tem vezes que eu começo a parar e pensar, tem vezes que eu começo a refletir quando eu leio a Bíblia Sagrada, e eu começo a pensar o seguinte: será que tudo isso que tem na Bíblia Sagrada, vamos falar de Atos dos Apóstolos, que é o começo da igreja, será que tudo que aconteceu, do capítulo 1 até o capítulo de número 28, será que tudo que tem lá na Bíblia Sagrada sobre a obra e o reino de Deus, será que tudo isso aconteceu realmente? Ou é um conto de fadas, ou são parábolas, são histórias de carochinha, histórias bonitinhas? Porque, irmãos, eu vejo Atos dos Apóstolos, e eu vejo as pessoas que se dizem ser igreja de hoje. Eu sei que não sou só eu, mas muita gente percebe que há uma distância muito grande. A realidade é completamente contrária do que se viu na Bíblia e do que se vê hoje. E a gente percebe que há uma diferença também muito grande entre ser membro de igreja e ser discípulo de Jesus. Há uma diferença. E nós, pelo fato de termos muitas vezes os púlpitos recheados de gente que promete o que nem a Bíblia promete, a gente está começando a levantar uma geração de pessoas: me dá, louvado seja o meu nome, bendito seja eu, que só querem para si. E uma das coisas, uma das características que Jesus estabeleceu para ser discípulo dele, primeiro é: quem quiser, não é obrigado. Ele disse: renuncie o seu eu, ou seja, negue-se a si mesmo. Não é sua vontade, não é o teu querer, não são teus propósitos, não são teus planos. Tudo isso diante de Deus é nada. Aí ele diz: tome a sua cruz. E cruz não é problema, porque a gente pensa que cruz é o marido alcoólatra, é o filho drogado, são as dívidas. Não, gente, quem está lá no mundo e não serve a Deus também tem esses mesmos problemas. A cruz é simplesmente a perseguição do inferno em cima da tua vida, porque você resolveu abraçar a causa dessa palavra. É como eu um dia desse cheguei lá em casa para viajar e a minha filha chorando, dizendo: pai, não vai. Eu disse: o que está acontecendo? Eu ouvi uma voz dizendo que ia me matar. Pai, não sai de casa, não viaje. Retaliação do inferno, porque você resolveu ser não só um membro de igreja, mas ser um discípulo. Porque membro qualquer um pode ser, mas discípulo, ele morre pela causa do seu rei. E o salmista está dizendo aqui o seguinte: o que é que eu posso dar para esse Deus? Como é que eu posso retribuir tanta coisa boa que esse Deus tem me dado? Será que se eu der o carro do ano para Deus, ele vai ficar admirado? Será que se eu der tudo que eu tenho na conta do banco, Deus vai ficar admirado? Será que se eu der o meu terno de marca muito boa, ele vai ficar admirado? Eu acredito que não, porque Deus fez as estrelas, ele fez o céu, ele fez o mar, ele fez o jardim do Éden, ele fez o Japão, ele fez os Estados Unidos. Ele é o Criador, ele é o soberano, ele é o poderoso, ele do nada criou todas as coisas. Mas tem uma coisa na palavra que ele diz: filho meu, me dá o teu coração. Ele pede uma coisa que todo mundo pode dar. Não precisa ser rico, não precisa ser intelectual, não precisa ser formado, não precisa estar num patamar de teologia lá em cima. Ele pediu uma coisa que todo ser humano pode dar: o coração a Deus. E o verdadeiro missionário de Deus, ele se parece com o seu mestre. Amém, igreja? Quais são as características de alguém
que quer retribuir para Deus o que tem recebido dele. Jesus chega certa feita, Lucas capítulo 17, ele se mistura com 10 leprosos. Meus amados irmãos, infelizmente, os missionários de hoje, que somos nós, não queremos nos misturar com leprosos. A gente tem preconceito, a gente só quer se misturar com os bonitinhos, os arrumadinhos. Infelizmente, até quando termina o culto para comer uma pizza, a gente procura os mais ricos da igreja. A gente não leva aquela família pobre que não tem como pagar um pastel. E eu fico imaginando como é que a igreja de hoje vai fazer a obra de Deus parecendo com Jesus, se Jesus se misturava com leproso. Mas ele não se misturava para aparecer, ele se misturava porque ele realmente amava estar com os inamáveis, com aqueles que eram apedrejados e vítimas de preconceito. Ele se aproximava do leproso, ele se aproximava do ladrão, ele se aproximava do aleijado, ele se aproximava da prostituta. E louve a Deus porque ele é assim, porque se ele não fosse assim, ele não se aproximaria de mim e de você, pecadores, onde a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície, mas ele não faz exceção. Por isso ele nos amou, ele foi à cruz, ele derramou sangue, e ele diz para mim e para você: tudo é meu, tu é meu, tu é meu, você pertence a mim, diz o Senhor. Eu te lavei, eu te redimi, eu te comprei, com preço não de prata, mas com preço de sangue, o sangue do Cordeiro. E é melhor ir para a cruz com o Cordeiro do que ir para o jardim com a serpente. Eu queria lhe dizer uma coisa, talvez você esteja dizendo: eu até tenho vontade de ser discípulo, mas é muito dolorido, é muito deserto, é muito causticante, dói. Eu sei que dói, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não é o lugar, não é a hora, não é o ambiente, não é a circunstância, é se você resolver no seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus venceu lá no deserto. Adão e Eva pecaram no jardim. Não é o lugar, é se você resolver. É você dizer sim para Deus. É você dizer não para a minha vontade, para a minha vida. Sim para os valores de Deus. Sim para a palavra. Sim para o céu. Sim para a glória de Deus. E deixa eu lhe dizer uma coisa: vai doer. Vai ter hora que você vai se sentir só. Mas a palavra de Deus diz que a recompensa está guardada nos mais altos céus com Deus. O pastor Antônio Cirilo, o homem de Deus, que tem louvores abençoados que Deus arrancou da roça para as nações, ele disse que existem dois grupos de pessoas na igreja. Ele disse que Deus é tão justo que Deus não vai romper nem mexer com esses dois grupos. Ele disse que um grupo é o grupo da ativa, é o grupo que paga o preço, é o grupo que renuncia o seu eu, é o grupo que é discípulo. E ele disse que o outro grupo é só o que assiste, é o que vê acontecer. E ele disse que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Jesus vai levar a sua igreja, e aqueles que assistiram vão continuar assistindo a igreja subir para se encontrar com Deus no céu. Meu irmão, diga para o irmão que está do seu lado: não queira ser só assistente, não queira ser só espectador, não queira ser só alguém que está do lado assessorando, não. Participe, mergulhe, vá lá dentro, cabe mais, ore mais, leia mais, jejue mais, faça a obra de Deus mais. E vão ter momentos que nós não vamos entender nada. Vão ter momentos que a gente vai gritar e Deus não vai responder. E Ele vai estar ensinando
silêncio. E eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite, que quando ele estiver em silêncio, não é porque ele é masoquista. Olhe para Jó. Jó estava numa situação complicadíssima. A Bíblia diz que ele era temente a Deus, homem reto e íntegro. Se você está brincando com o pecado, essa palavra não é para você. Mas se você anda reto diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa: Ele conhece tua lágrima, Ele conhece tua dor, Ele conhece os teus gemidos. Jó, qual é a resposta que você vai dar para essa circunstância da sua vida hoje, Jó? Você vai desprezar Deus, amaldiçoar Deus, você vai falar mal, ou você vai esperar as coisas acontecerem? Você vai esperar o seu Redentor levantar a bandeira da vitória? Irmãos, o que mais cansa na vida do missionário é ele passar por lutas por muito tempo. 12 anos eu estou esperando uma bênção na minha vida, há 22 anos. 22 anos esperando. E infelizmente eu ouvi da boca de um presbítero dentro da igreja dizer assim: ah, irmão Wagner, você hoje está gritando desse jeito porque você é novo convertido. Estou aqui há 22 anos servindo a Deus e o grito está mais alto para a glória de Deus, mais alto para a glória de Deus, mais alto para a glória de Deus. Porque eu sei que eu tenho crido e sei quem eu tenho esperado. E se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Você sabe qual é o nosso problema? É porque a gente criou uma ideia na nossa mente de que tudo tem que dar certo. Deixa eu dizer uma coisa aqui: nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, irmão. Mas mesmo assim Deus espera o nosso amém para servir a Ele. Mesmo assim Deus espera a nossa atitude em circunstâncias complicadas, negativas, para continuar adorando a Ele. E tem um exército de gente lá fora que parou de servir a Deus porque algo não deu certo. Se fosse assim, João Batista numa hora dessa não estaria com Deus. Porque para dar certo para João Batista era não estar preso, ou até estar preso talvez fosse mais ou menos, mas morrer decapitado por causa do capricho de uma endemoniada. Ele entraria em crise e diria que Cristo é esse, e na verdade ele entrou. Porque é o mesmo Batista que dizia: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de calçar suas alparcas. Quando estava numa circunstância negativa, o mesmo João chegou e disse: vai lá saber se esse cara realmente é Jesus. Você sabe o que Deus está ensinando para nós missionários dele? Que nós não somos super-homens, que nós não somos mulheres maravilhas, nem de aço, que nós questionamos, entramos em crise. Ei, seja bem-vindo ao grupo de seres humanos na terra, que adoecem, que padecem, que pode sim entrar até em depressão, morrer nela não, mas pode passar por momentos difíceis na vida. Aí quando perguntaram para Jesus o que Batista perguntou, o que foi que Jesus disse a ele? Diga para João que os cegos enxergam, que os aleijados andam. Diga para João que o reino continua. Diga para João que os milagres continuam. Diga para João que ele fez a parte dele, mas a igreja continua a marchar para a glória de Deus. Você pode dar um aplauso a esse Deus. Você pode aplaudir o nome do Jesus disse mais: os nascidos de mulher, ninguém. Estamos numa igreja de hoje, irmãos, que a gente quer luzes sobre nós, que a gente quer glória sobre nós. Eu me lembro de um tempo que todo mundo queria ser igual diante do trono. Eu me lembro de um tempo que todo mundo queria pregar no Camboriú. Para que foi que Deus lhe convocou e lhe chamou?
foi só para limpar a igreja. Faça isso com esmero. Faça aquilo que Ele lhe chamou para fazer. Eu não vou ser o André Valadão nunca. Eu não vou ser pregador daqueles famosos do Camboriú nunca. Mas ninguém vai ser igual a mim. O que Deus não deu me confiou, eu estou fazendo para glorificar o nome dele. E estou fazendo porque há um chamado, há uma chama, há um fogo incendiando, rasgando o coração e dizendo: Deus, eis-me aqui, Pai. Porque nós vivemos uma geração também da mesma história lá de Jesus com os leprosos. Lembra que Ele curou quantos leprosos, irmãos? 10. Quantos voltaram para agradecer? Significa que o verdadeiro missionário de Deus não pode trabalhar esperando tapinha nas costas de ninguém. Trabalha para Deus, é para Jesus, é para povoar o céu. Não é para o meu nome estar no diário oficial, não. Não é para o meu nome sair na Rede Globo, não. Na Bandeirantes, não. Na Verde dos Mares, não. Ainda que a Globo nunca venha aqui filmar um culto, os olhos de Deus estão sobre esse lugar. A gente fica esperando tapinha nas costas, eu sei que de vez em quando é bom, mas isso não pode ser o oxigênio. Isso não pode ser a mola mestra da minha caminhada para o mestre. Tem até uma história muito engraçada que o pastor Hernandes Lopes conta. Ele foi pregar numa igreja, e aí era o aniversário da igreja, e todo ano uma irmã era responsável por fazer o bolo daquela igreja. E aí, meu irmão, se tratando de 4 paredes, a guerra é grande se a gente não tiver cuidado. Porque às vezes um quer a parede amarela, outro quer a parede vermelha, um quer o tapete verde. Interessante que o diabo fica batendo palma lá fora e vê uma confusão tão simples por causa de tanta besteira.